Muito bem, amigos, você que acompanha a programação do nosso canal na TV Sapé Sul, no nosso site Instagram Bahia 24 horas. Nós estamos aqui na cidade de Sapé Sul, onde nós vamos mostrar para vocês um fato que aconteceu com a jovem de nome Caroline, que está aqui. E do meu lado está a Tainá, sua irmã. Caroline, ela estava grávida e acabou dando entrada no Hospital da Criança em Feira de Santana e aconteceu que ela perdeu seu bebê. Uma história longa e ela vai nos contar. E essa nossa amiga Tainá, que vai contar para nós, porque ela não está em condições de narrar tudo, de falar tudo, mas ela vai nos mostrar como tudo aconteceu. Inclusive, ela vai mencionar para vocês que elas estão entrando na justiça por causa de negligência médica. Quanto tempo ela estava já com tempo de gestação? A sua irmã Caroline estava com tempo de gestação? 31 semanas e 2 dias. 31 semanas e 2 dias. As dores começaram e aí vocês começaram a tomar providência. Isso, a bolsa dela rompeu e com isso ela deu entrada no Hospital Estadual da Criança lá em Feira de Santana. Isso. E como vocês foram recebidos, o que passou a acontecer a partir daí? Ela passou pela triagem, ela foi recebida, fez os primeiros exames e eles disseram que estavam tudo bem. Que ia entrar em protocolo de 34 semanas para poder fazer a cesárea. E nos primeiros 4 dias, quem ficou com ela foi o marido dela. Estava tudo bem, né, dentro do ocorrido. Ela estava sentindo dores que eram normais. Mas a partir do dia 10, que foi o dia que eu comecei a acompanhar ela, as dores se intensificaram muito, que pareciam serem dores de contração. Só que eles falaram que não era dores de contração, que era o movimento do bebê por estar com pouco líquido na barriga. Ela ficou do dia 10 até o dia 13 sentindo essas dores durante a madrugada. Ela tinha um acompanhamento do médico pela manhã, que ele passava na sala entre 8 ou 9 horas da manhã, e após isso não tinha mais médico. Como as dores dela só aconteciam durante a noite e não tinha médico para avaliar, ele só ficava com os relatos pela manhã. Eu sempre recorria à a enfermeira, chefe da ala, para poder ver a medicação, ver o que estava acontecendo com ela, porque ela estava sentindo essas dores todas. E a enfermeira sempre falava, vamos falar com o obstetra do plantão. Vamos falar com o obstetra do plantão. Só que a gente nunca viu quem era o obstetra da noite. Depois, ela estava só tomando dipirona e Buscopan. Por conta da intensidade das dores, ela começou a tomar Tramal e um remédio para ela se acalmar, que ela acabava dormindo. No dia 11, nós perdemos a nossa avó e, através das redes sociais, ela acabou sabendo. Mesmo a família tentando esconder essa informação, ela ficou sabendo. E por conta do susto, o líquido descia mais forte. Ela até então estava usando absorvente e passou a usar fraldas por conta da intensidade, que o líquido estava escorrendo pelas pernas. Eu fui até a enfermeira, perguntei se era normal, se ela não podia fazer alguma coisa, chamar um médico para poder vir avaliar. Ela falou que não, que era normal porque ela era bolsa rota. Depois desse dia, ela ficou à base de calmantes, ela não sentia dores, ela não sentia febre, não sentia nada porque ela estava sendo medicada e ficando no soro praticamente o dia inteiro. Só que teve um dia, numa sexta-feira, que o médico veio avaliar ela, ele fez um exame de toque e logo em seguida mandou fazer o exame de sangue. Até então ele não mostrou o resultado. No dia seguinte, ele tornou a pedir novamente
o exame de sangue. A gente perguntou a ele por que ele pediu, sendo que ele já tinha feito no dia seguinte, no dia anterior. Ele falou que tinha dado uma alteração, uma pequena inflamação, mas que nada interferia no nascimento do bebê. Antes disso ainda, teve uma obstetra que queria descer ela para a casa de gestante. A casa de gestante é onde as mulheres que estão grávidas, elas esperam o tempo do seu bebê nascer para elas voltarem para o hospital, para não estarem ocupando o leito. E aí eu briguei com a médica, né? Fui perguntar ela qual era a justificativa dela de descer a minha irmã para essa casa, sendo que ela estava sentindo dores, ela não estava conseguindo tomar banho sozinha, ela malmente estava conseguindo levantar para andar, então ela não tinha condições nenhuma de estar sem um acompanhante, muito menos sem os medicamentos intravenosos. E ela falou que iria descer sim, que ela ia fazer esse teste com o Carol. E aí eu recorri a uma enfermeira-chefe da casa, ela conversou com outro médico e o outro médico suspendeu a ordem dessa obstetra. E então ela continuou no hospital. Voltando para o médico que solicitou o exame de sangue, ele autorizou a cesárea dela na segunda-feira, no dia 15, no domingo. No dia 15, no domingo. Ele autorizou pela manhã a cesárea dela. Ele mandou suspender a medicação e a alimentação para ela após o meio-dia, que ela iria fazer a cesárea pela noite. Só que o obstetra da noite, ele negou que ela fizesse a cesárea. Ela começou a sentir muitas dores, então eu fui até a enfermeira perguntar onde é que estava a medicação dela, já que ela estava com muitas dores e ela não tinha trazido nada até agora. Aí ela falou, o médico esqueceu de prescrever. Eu perguntei a ela, como é que o médico esquece de prescrever uma medicação para uma paciente? E aí ela falou que ia até ele voltou a receitar os medicamentos que ela já estava tomando. Na manhã seguinte, a enfermeira foi ouvir o batimento cardíaco do bebê. E aí a gente perguntou por que tinham esquecido de prescrever a medicação para ela. E aí ela foi, quando a gente descobriu que no dia anterior eles tinham autorizado a cesárea e o médico tinha negado, porque até então não sabíamos que ela estava em processo de fazer cesárea. Perguntei por que o médico tinha negado. Aí ela só falou, ele provavelmente deve ter dito, visto que ela aguentava mais tempo. Quando foi o horário do médico passar pela manhã, a obstetra já entrou com a nova ordem de cesárea, para que ela pudesse descer, que era para ela se arrumar, que era para suspender a alimentação e o bebê. Só que nesse momento entrou enfermeiras, entrou técnicas, fazendo o protocolo que eles fazem, né, de ouvir coração, pressão, glicemia. E uma das enfermeiras, eu não sei se ela não sabia ou se ela mandou minha irmã comer. Como minha irmã ia fazer cesárea, porque ela tinha... a última gravidez dela tinha 1 ano e 6 meses e foi de cesárea. Então ela não poderia ser normal, tinha que ser cesárea. Ela tinha comido, então a obstetra falou que ela tinha que esperar até 3 horas da tarde para poder fazer a cesárea. Assim esperamos, suspendemos tudo, arrumamos tudo para poder descer para a cesárea. Quando foi 3 horas, uma obstetra subiu para poder escutar o coração do bebê. Ela fez 2 tipos de exame, o cardiotopo e o outro que parece um microfone. Eu não vou saber dizer o nome, desculpa. Um aparelho que olha o batimento do coração. Ela tentou os 2, não ouviu o batimento. Aí ela falou que não estava escutando porque o bebê estava escondido. E isso aí ela desceu para ultrassom. Quando chegou lá, fez a ultrassom, confirmou que estava com batimento ausente. Quando subimos, eu fui atrás de um médico, algum obstetra, para explicar o que foi que aconteceu. Porque durante toda a internação dela, todos os dias visitava um médico diferente. E todos os médicos a gente pedia para poder tirar o bebê, para fazer a cesárea. Que a gente estava vendo que tinha coisa errada. E eles falaram que tinha que seguir o protocolo de 34 semanas. Quando a obstetra desse dia, né, que fez o exame do coração, subiu para poder conversar com minha irmã, ela falou que a culpa foi da minha irmã, porque ela não soube identificar o que era dor abdominal e o que era dor de contração.
eu perguntei a ela como é que uma paciente cuidou ia saber identificar. Ela estava ali para quê? Era para ela saber e não minha irmã. Ela saiu da sala e não voltou mais. Depois disso, comecei a procurar outros obstetras para perguntar o que iria fazer, qual que horas ia fazer a cesárea, porque minha irmã estava com um natimorto na barriga. Isso foi às 3 horas da tarde. Só conseguimos descer ela para a cesárea às 7 horas da noite. 7 horas da noite. Chegando lá na sala, fez toda a preparação. Eu pedi para poder entrar com ela. Em primeiro momento, eles não queriam deixar. E eu falei que eu iria acompanhar a minha irmã, que era um direito dela de ter um acompanhante ali dentro. Que se eles não deixassem eu entrar, eu iria chamar a polícia. E assim eles deixaram eu entrar. E vocês já tinham desconfiado que ela estava com o natimorto? Já nesse horário já sabíamos, porque descobrimos 3 horas da tarde que o bebê, o batimento tinha parado, mas ela só desceu para cesárea às 7 horas da noite. Quando eu entrei na sala, achei que ela estava na sala de cirurgia, só que não, ela estava em uma sala de espera. Eu perguntei a ela o que estava acontecendo, por que ela não já estava, né, fazendo os processos de cesárea. Ela falou que eles colocaram ela na mesa de cirurgia e retiraram ela da mesa de cirurgia porque era troca de plantão. Eu fui até a enfermeira e perguntei como é que fazia isso com a paciente. Colocar ela na cirurgia e depois na mesa de cirurgia e tirar ela, que isso não existia. Ela falou que foi ordem da obstetra, que era troca de plantão, que não ia dar tempo de fazer a cesárea dela e que ela teria que esperar até a próxima equipe para poder fazer a cesárea dela. Disso ela sentiu muitas dores, né? A partir daí ela começou a ter o corrimento verde, corrimento de sangue, né? Ela se contorcia, ela que suporta uma dor tão forte, ela gritava de dor. E só entrou para a sala de cirurgia às 8h40 da noite. Quando eu entrei na sala, pude ter acesso à sala, né, que só pode entrar para acompanhar após eles já abrirem a barriga. Ela já estava em processo já da cesárea. E eu fiquei atenta a tudo, né? Eu que tenho medo de vacina, de tudo. Entrei e fiz questão de acompanhar para ver como é que estava o bebê na barriga. E ele saiu todo completamente de fezes. E ali a gente percebeu que ele já estava em sofrimento fetal há muitos dias. Era para ter feito essa cesárea há muitos dias. Então, possivelmente, essa foi a causa da morte. E é o que está na certidão de óbito dele, que foi sofrimento fetal. Depois de sair da sala de cesárea, eles colocaram minha irmã e uma paciente também que tinha perdido o seu filho numa sala junto com outras gestantes que estavam para entrar na sala de cesárea. Uma enfermeira veio com um exame de cardiotopo e colocou em uma mãe, né, uma gestante, e com isso elas duas começaram a ouvir o batimento cardíaco do bebê. As duas entraram em ataque de pânico, né? Minha irmã começou a chorar. Eu fui até a enfermeira para questionar por que isso acontecia, por que não colocava elas em uma sala separada, né? Porque isso não era um atendimento humanizado. E assim levaram elas para a enfermaria. O médico foi, no dia seguinte, na segunda-feira, o médico foi aí avaliar ela, falou que ia liberar ela para ela conseguir enterrar o filho dela. Só que quando foi no dia 19, que foi quando ela teve alta, 19 de junho, não tinha médico na ala que ela estava para poder liberar a alta dela. Eu fui até a enfermeira-chefe, ela falou que não tinha o que fazer. Fui até a assistente social, elas falaram que para minha irmã sair, ela teria que assinar o termo de autorização dela mesmo se dando alta, que ela teria que tirar o acesso, ela mesma, e iria sair sem um prontuário. Eu falei a ela que minha irmã ia ter a alta, que minha irmã ia levar o prontuário e que ela ia ter o direito de enterrar o filho dela, já que eles tiraram o direito dela de sair com os filhos nos braços. Nisso aí, ela disse que não tinha jeito, mas aí eu falei que ela ia ter que dar o jeito dela, que ela era assistente social, ela tinha que
estava ali para isso, para assegurar o direito do paciente. E aí uma enfermeira conseguiu a alta dela. E foi isso a história. E uma pergunta aqui para vocês. Por que vocês entendem que foi negligência do hospital? No caso do Hospital da Criança. A negligência foi porque o bebê já estava dando indícios de que tinha alguma coisa de errado. Né? O bebê tinha parado de fazer os movimentos. Em um único dia, minha irmã chegou a fazer o cardiotopo 8 vezes, que estava sempre dando erro. Mas eles falavam que era culpa do equipamento que estava quebrado. Trocaram o equipamento e o equipamento continuou dando erro. No dia seguinte, fizeram novamente o cardiotopo e dando erro, né? Sempre estavam repetindo. E eles pegavam o exame, só que dava... que batia, né, os 20 minutos todo corretinho. Mas os que dava falha, eles não pegavam. Eles jogavam fora no lixo. E tanto pelo tamanho, né? A gente se perguntava por que ela não poderia fazer a cesárea prematura, sendo que tinha outros bebês com muito menos tempo que o dela, né? A Adriel, que é o nome que ela escolheu, estava com 2,3 kg. Ela estava com a pressão boa, com a glicemia boa, não tinha nada que desse indícios que teria algum problema. Por que eles não faziam a cesárea? E eles falavam que tinha que seguir o protocolo de 34 semanas. Inclusive, a obstetra que falou que a culpa era dela, falou que, mesmo se a gente pedisse, elas não iriam tirar o bebê antes de 34 semanas. Então, por isso que a gente acha que foi negligência médica. Acha não, temos certeza que foi negligência médica. E depois que a poeira sentou um pouquinho, se é que sentou um pouquinho, vocês foram, além do hospital, tomar outras providências. Isso. Ontem, né? Que data? Ontem foi que data? 16. Isso, ontem. Como após minha irmã sair do hospital no dia 19 de junho, isso. Após ela entrar no hospital, sair de ter alta, né? Enterramos o meu sobrinho. 2 dias depois, ela teve febre alta e precisou ser internada no hospital aqui de Sapiaçu, com infecção. Ela ficou 1 semana internada, então não tínhamos como prestar ocorrência, né, logo após, né? O prontuário médico somente a paciente poderia solicitar. Então, tivemos que esperar ela ter alta, né? Ela ter condições de poder se locomover por conta da cicatrização da cesárea. Então, por isso que só fomos prestar ocorrência no dia 16, né? 16 de julho. Fomos até o hospital para poder solicitar o prontuário. Eles falaram que o prontuário médico todo só iria sair com 30 dias. Então, solicitamos para poder pegar os exames que poderia retirar no dia. E só nos entregaram 3 exames de sangue. Perguntamos onde é que estavam os outros. E eles informaram que não tinha nada, nem no nome de Adriel e nem no nome dela. Não iria ter nada no nome de Adriel, porque era um bebê natimorto. Não chegou a fazer exame nenhum. Mas o dela, onde é que está o restante dos exames? Cadê os exames do cardiotopo, o de imagem e os outros de sangue? Eles não souberam explicar. Aí vocês procuraram as autoridades policiais, procuraram a delegacia em Feira de Santana. Isso, fomos para a delegacia de Sobradinho. Lá prestamos a primeira ocorrência, só que como lá é uma delegacia de furtos e roubos, não atende a esse tipo de ocorrência de negligência médica. Então fomos encaminhadas para a primeira delegacia e lá fez uma nova ocorrência e onde é que vai acontecer todos os trâmites. E depois disso, agora vocês aguardam o que vai acontecer a partir da queixa na delegacia e posteriormente a justiça. Isso. Agora a gente vai esperar o delegado prestar o depoimento, né? Estamos correndo atrás das testemunhas, que tinha testemunhas, né? Porque
por falta dos exames, a gente está receosa de não ter provas o suficiente, mas temos testemunhas, estamos atrás delas, estamos encaminhando tudo para o advogado que está acompanhando o caso e estamos esperar o resultado da justiça, né? Porque vamos correr atrás. Porque o que acontece ali dentro daquele hospital não tem nem como explicar. Só quem está ali dentro sabe os absurdos. E ali precisa de uma intervenção com muita urgência para o que aconteceu com ela não acontecer com outras mães, né? A justiça por Adriel, né? E a justiça pelos outros bebês que também morreram, que não foi só o dela, foram muitos naquela noite. O nosso muito obrigado e deixar os nossos microfones à sua disposição para suas considerações finais, Tainá. Eu só posso agradecer, né, pela sua disponibilidade de vir escutar o nosso caso. E é isso que a gente está procurando. A gente não quer dinheiro, né? Que quando a gente conta a história, as pessoas falam: o que o Estado vai ter que pagar para vocês é muito. Não estamos procurando dinheiro, a gente está procurando justiça para que outras mães não venham sofrer, para que tenha um atendimento realmente humanitário, né? Para que o que minha irmã passou não precise passar. Porque ali dentro ou você vai acompanhada de uma pessoa que saiba brigar pelos seus direitos, ou você vai passar muito mal ali. E é isso. Pronto, nosso muito obrigado a Tainá pelo depoimento, pela confiança na nossa equipe de reportagem, também a sua irmã Caroline, que foi ela, aqui do lado, que perdeu o seu bebê, né? E vamos acompanhar o caso, né? O que é que vai acontecer daqui para frente, né? E, como ela mesma disse, né, está atrás de que se faça justiça. Então, nós vamos acompanhar.